Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Ele chegou com tudo mais uma vez. Boa tarde, cara. Fala, Zequinha. Boa tarde, meu irmão. Beleza? E você? Tudo bem, cara? Bem, graças a Deus. Tava dançando aqui, cara, antes da gente entrar no ar. Bonito pra caramba. De repente, de latinha na mão, dava até pra cantar, né, Zeca? Mas... molecão no posto ficou com inveja, cara. Parabéns. Olha só, meu camarada. Fale. O Pedro, ontem a gente falou aqui, né? Se reuniu com os jogadores, bateu aquele papo. Ele falou, eu não tava rendendo realmente, todo mundo sabe, né? Sim. Teve prints, né? Falando que, poxa, eu ia ser vendido, que queriam me vender, sim, coisa e tal. Aí ele, ontem, né? Em nota oficial, falou sobre isso, posicionou. E aí, foi o que ele disse, ele só reforçou, né, cara? Eu separei uns trechinhos aqui, porque pra não falar a nota toda, né, porque a gente já tinha falado sobre isso ontem. Ele falou, é inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda. Esse membro todo mundo botou na conta do Boto, né? Oficialmente ninguém sabe, o Mauro César, que foi quem divulgou o print, não vai falar que foi o Boto, embora, né... entre linhas ele tenha meio que dito, né? Uma pessoa falou, o Boto vai dizer que foi o Boto que falou isso. Ele falou, hora após. Ele respondeu esse comentário falando hora após e não falou mais nada. Pois é. Fato é, cara, que realmente isso foi um tremendo de um erro por parte uma falta de profissionalismo por parte dessa pessoa que falou. Só que a pessoa deu uma opinião própria, cara. Entendeu? O Pedro botou isso na conta do departamento de futebol do Flamengo. Beleza, eu entendo a chateação dele. Mas, cara, foi o meu cara irmão, que falou, não interessa, o cara podia ter falado, o Pedro tá no mercado, eu quero R$1 pelo Pedro. Meu irmão, ele é profissional, ele ganha milhões pra jogar bola. Ele ganha, porque eu não me lembro quem foi o jogador que eu vi falar isso. Cara, eles ganham pra treinar, o futebol o jogo, o dia de jogo é outra coisa, porque o treinador relaciona que ele quer. É o dia a ele dia, ganha, né? ele ganha pra treinar. Exato. Se ele vai jogar ou não, quem decide é o treinador, meu irmão. Agora, faltou o Flamengo também se posicionar com isso, né? Já tinha resolvido. Na verdade, cara, o BAP falou. O BAP falou, teve uma reunião a portas fechadas com o Pedro, junto com o elenco. O Felipe Luiz falou com ele que que contava com ele, que essa história não partia dele, isso e tal. Mas assim, eu acho que devia também ter colocado nota, falado e pronto. O Flamengo soltou a nota, eu acho que assim, o Flamengo tem errado bastante. Vou te dar um exemplo, né? Vou ilustrar. O que acontece? Mickey Johnston, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves. Cara, o Flamengo quer se profissionalizar, mas tá uma várzea. Essa é a verdade, o amadorismo impera no Flamengo. O Flamengo fechou a compra do Mickey Johnston, voltou atrás. Fechou a venda venda ou empréstimo, não me lembro, do Vitor Hugo, voltou atrás. Fechou a venda do Matheus Gonçalves, voltou atrás. São 3, velho. São 3 jogadores. Rapaz? São 3 jogadores. Então, assim, cadê o profissionalismo que era pra imperar no Flamengo? Cadê? Que não existe. E, cara, assim, tudo isso foi divulgado em imprensa, né? Se não me engano, foi o presidente do Cruzeiro falou que contava com a palavra do BAP, cara. Já tava tudo certo. Sim, o BAP tinha dado a palavra a ele que venderia o Matheus Gonçalves e papapá, pepepé. Não vendeu. Ainda falando sobre a nota oficial do Pedro, ele soltou uma parte, mais um trecho que eu separei aqui, ele falou, a explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom de respeitosa. Isso aí ele tá falando do Felipe Luiz. Exato. Essa parte é do Felipe Luiz, porque ele não concordou com as palavras que o Felipe Luiz usou. Era verdade, o que o Felipe Luiz falou é a verdade. Ele achou um tom... Sim. Desrespeitoso. Porque o Felipe Luiz o Felipe Luiz falou que beirava o ridículo, né? O Felipe Luiz chegava ao ridículo. Foi lamentável que lamentável que beirava o ridículo. Isso. Então, assim, a verdade o Felipe Luiz não subiu o tom. O Felipe Luiz... Não achei o Felipe Luiz desrespeitoso, mas ele usou palavras duras. Palavras duras pra falar do Pedro. Ele podia ter floreado. Só que aquilo ali era um depoimento de um cara que tava de saco cheio. E respaldado também, lógico. Não, com certeza respaldado. Só que era um cara que tava tomando porrada pelo que o Felipe deu a entender, por um outro que ele tava defendendo há algum tempo já, e o cara não queria nada, meu irmão. A mesma coisa, tô te dando colher de chá, Zeca, vamos dar a volta por cima. Aí você vai e sacaneia o cara, Entendeu? Entendeu? Tô te ajudando, então faz isso. É complicado. Agora, o Pedro, cara, ficou fora, a gente sabe, né, do jogo contra o São Paulo, rendeu isso tudo, coisa e tal, e tá fora também do jogo contra o Santos. Antes, só mais uma coisinha. Ele soltou no final da nota, ele jogou pra galera, né? Ele soltou lá, quarta-feira tem Mengão, e nada mais importa. Isso saudações rubro-negras. Assim ele encerrou a nota dele, malandramente jogou pra galera. Isso aí. Tomara que dê tudo certo, né? Sim, fato é que ele já arrumou problema com o Rogério Ceni, com o Dorival, com o Sampaoli, agora com o Felipe Luiz. É um cara rescindente. Essa é a verdade.
Não à toa, ele não foi relacionado novamente. O Flamengo joga com o Santos amanhã às 8 da noite. Ele tá fora desse jogo. Também. Sim. Cara, o que acontece? Ele vai ter que mostrar durante toda essa semana e talvez a outra que ele quer, que o Felipe Luiz pediu a ele. Ele tem que querer, quem tem que querer é ele. O Felipe Luiz pediu pra ele mostrar nos treinos, né? Porque ele tem que ser profissional. O Felipe Luiz fala isso, que não negocia treinamento, cara. O cara tem que performar no treino. Se não performar, não vai jogar. E assim, já não foi legal semana passada aí. Tudo bem, vamos mudar de postura. Cara, e vai Segunda saber. E terça pra recuperar. Semana passada, o Felipe Luiz falou do GPS, mas vai saber quanto tempo o Pedro já tá meio que boicotando os treinos, de certa forma, entendeu? Alguma coisa ou outra. Assim, Felipe Luiz falou tudo, mas, cara, Felipe Luiz falou que muita coisa. Porque o Felipe falou que já vem protegendo ele, há muito tempo. Ô, Zeca, o Flamengo, cara, quem no Flamengo também foi relacionado. Aí o oposto do Pedro, quem voltou a ser relacionado pelo time profissional foi o Matheus Gonçalves. Ele fez 2 partidas aí pelo Sub-20, foi bem nas duas, fez gol nas duas. Verdade. Ele voltou a ser relacionado. Esperava-se que essa partida de ontem, que foi contra o Atlético Mineiro, fosse a última dele vestindo camisa do Flamengo. Foi pelo Sub-20, mas esperava que fosse a última. Mas como o Flamengo voltou atrás da negociação, ele tá relacionado, vai pro jogo de amanhã contra o Santos. Se o Flamengo não mudar de ideia de novo, né? Porque pode acontecer também. Né? Pode acontecer também. O que eu ouvi dizer é que o Flamengo mudou, de certa forma, de ideia de negócio, porque tava tudo acertado para vender o Matheus Gonçalves por 3,5 milhões de euros. E o Flamengo voltou atrás por 50% dos direitos dele. O Flamengo voltou atrás e quer um empréstimo sem direito a como é que fala? Sem valor fixado, né? Sim. Eu não sei se isso realmente vai proceder ou não, mas pode acontecer. Uma outra notícia, que isso foi o Vene Casagrande que falou. Ele acompanha o Flamengo, é repórter, faz um programa no SBT, tem canal no YouTube e tal. Ele falou que o Flamengo tá negociando com o Tati Castellanos, centroavante da Lazio. Cara, de 26 anos. Me surpreendeu. Porque você vê assim, o cara tá encostado. Não. Ele foi o artilheiro da Lazio no italiano. Tudo bem que a Lazio, né, não tem feito muita coisa há algum tempo, mas é um time grande da Itália. Sim, lógico. Foi um dos principais artilheiro, posso estar falando besteira, mas ele foi quem mais participou de gols na temporada aí pela Lazio, 24, 25, na última temporada, né? A próxima vai começar. Então, assim, é um cara que não vai ser barato. O Flamengo vai ter que botar a grana. Pode ser um indício de uma possível, realmente, saída do Pedro, porque se o Pedro sair, esse cara viria pra suprir. É um cara rápido, habilidoso. Eu vi uns vídeos ali. Vídeo é brabo, né, cara? Tinha o famoso Peralta aí, você lembra? Contratado pelo DVD? DVD não, pelo VHS, né? Então eu digo que era VHS. Rapaz, mas fora uma pá de gente, lindo, né, cara? Rapaz, todo mundo é bom jogador VHS. Faz milagres, né? Você só pega os lances bons. Lógico, né? Mas, assim, parece ser um cara realmente diferenciado. Argentino, já teve na mira do Palmeiras, não deu negócio, mas é bom jogador, Zeca. Muito bem. Agora só vamos falar de mercado, até o Vasco. Exato, né? A gente fala então do Fluminense agora. Sim. O Fluminense recusou, cara, a proposta do Wolverhampton pelo Arias, porque é o seguinte, o Fluminense quer uma grana maior. Cara, o que acontece? O Fluminense... O Arias é o cara do Fluminense. Só que o Fluminense errou lá no passado, não foi agora. Agora o Fluminense até tentou, mas o time lá... Eu esqueci o nome do time que o Arias veio pro Fluminense. O Fluminense tem só 50% do Arias. O Wolverhampton fez uma proposta de 20 milhões de euros, mais ou menos 130 milhões de reais. E... Cara, o Fluminense quer grana. No cenário hoje, o Fluminense ficaria com 10 milhões de euros. E assim, cara, é o craque do time. Pois é. É o cara que comanda tudo ali. Essa é a verdade. O Fluminense não vai ceder por 20 milhões de euros. Cara, assim, eu acho que qualquer valor abaixo... O Fluminense deveria receber pelo menos isso, 20 milhões de euros. Acho muito difícil. Porque o Arias já tem uma idade avançada. Acredito que ninguém vai pagar muito mais do que 20 milhões de euros pelo Arias por causa da idade dele. Já tá próximo de fazer 28. Mas o time inglês falou que tudo bem. Não, vai fazer uma nova oferta. Vai fazer uma nova oferta pelo Arias. Acredito assim que é o cara, né? que chegue até próximo dos 30 milhões. Mais do que isso. Pelo potencial do Arias. Mais do que isso. Mas eu acho que o que trava muito o Arias, o Wolverhampton ou qualquer outra equipe de fazer uma proposta maior pelo Arias é a idade dele. Né? Acredito que se o mercado da Arábia lá chegar, não leva, mesmo que venha com um caminhão de dinheiro, porque o Arias deve ter pretensão de jogar a Copa. Sim. Ele é titular da seleção da Colômbia, apesar de eu achar que não atrapalhe tanto
a Colômbia, assim. Porque ele já tem o nome dele lá também. Sim, né? mas é complicado. A questão acho que é porque ele quer jogar na Europa. Sim, né? O sonho dele. Eu acho que ele só sai do Fluminense pra Europa. Exatamente. Essa é a minha opinião. Bom, Felipe, o Fluminense também acertou o retorno aí do John Kennedy, né? Sim, John Kennedy tá de volta. Agora sim. Sim, amanhã o John Kennedy chega ao Rio. Ele ficou 6 meses lá no Pachuca. O Pachuca fez postagem, se despedindo e tudo mais. Mas teve uma mudança de treinador lá. Parece que com isso o John Kennedy meio que deu uma caída de produção. Normal também, né? De repente mudou muito o sistema de jogo de um treinador pro outro. O John Kennedy tava com dificuldade de se adaptar. O fato é que ficou 6 meses só, há pouco tempo. Até aí tá de volta. Isso, o Fluminense falou, bem, volta, garoto. A gente vai ver aí se realmente o Renato é capaz de como é que fala? De mudar, né? De reviver. Não é essa palavra, eu esqueci a palavra, mas é isso aí, de trazer de volta o melhor dos jogadores. Exato, ele costuma fazer, ele costuma tirar o melhor. Na época do Flamengo, eu lembro que ele tirou o melhor do Michael, o melhor Cebolinha foi do Grêmio com ele. Então, assim, a gente viu. Pô, o Luan, então, nem se fala. Mas o Luan ele não conseguiu reviver na segunda passagem. Pois é. Não teve jeito. Agora, no Botafogo, cara, melou a negociação do Gregory, né? Não vou dizer que melou, mas assim, rolou um problema. John Textor ficou chateado, mas assim, ele tem razão. Tava tudo certo, você combina uma coisa, depois fala, não, podia ser diferente. Tem que pagar à vista. Ué. A verdade é uma só. O tratado não sai caro, né, Zeca? Tava tudo certo, o acordo tava feito, tava selado. Aí parece que nos finalmente ali, o Al Rayyan decidiu mudar alguns termos lá no negócio. E John Textor não gostou nada. Falou, agora? Já tava tudo certo? Sim, cara. Você vai falar que não é pra pagar à vista? Que isso? E a posição do Textor agora é uma só e é clara, meu irmão. Sem pagamento à vista não tem negócio. O Gregory é avaliado em 7 milhões de dólares, ou melhor, a multa dele é de 7 milhões de dólares. Se não pagar a multa à vista, não vai levar. Não leva. É cerca de 39 milhões de reais, né? 38,9 milhões de reais. É muita grana, né? E assim, meu irmão, ó, o negócio tava fechado, vai mudar agora? A gente tem visto muito isso, né, cara? Ô, Flamengo, desfaz de negócio toda hora. Pois é. Agora a gente tá vendo o Al Rayyan mexendo no negócio. Com o John Textor, o negócio não ficou legal. Ele não precisa vender, a verdade é essa. Não, lógico. Ainda mais que tá vendendo o Almada aí pro Atlético de Madrid, a gente não sabe pra onde vai essa grana, né? Ainda se vai pro Lyon, se vai vir pro Botafogo. Mas é muita grana, né, cara? É muita grana. Isso aí, então, tá disposto a pagar? Então paga, tranquilo. Quer comprar, leva do jeito que a gente tratou do começo. É isso. Senão vão aumentar mais um tiquinho aí. Exatamente. Tiquinho é do Santos agora. Bom, e hoje, cara, tem Independente Del Valle e Vasco abrindo a disputa aí por uma vaga nas oitavas de final. São os playoffs da Sul-Americana. Os playoffs da Sul-Americana, hoje Vasco, Independente Del Valle e Vasco, na verdade, né? Às 9h30 da noite, lá em Quito, no Equador. Um pouquinho de altitude, né? O Independente Del Valle veio da Libertadores, ficou em terceiro no grupo B, e o Vasco não conseguiu se classificar aí diretamente às oitavas, ficou em segundo no grupo G da Sul-Americana e chega com alguns problemas, né? A gente comentou ontem do Coutinho, que sentiu aí na semana passada toda, e não sei o que eu falo que o Diniz mas, pô, e usou o cara teimoso, né? Vamos falar que ele é teimoso. Usou o cara do mesmo jeito. Eu entendo, era um clássico contra o Botafogo, mas, cara, eu acho que o jogo da Sul-Americana, nesse momento, vale mais. E acabou perdendo o jogo contra o Botafogo. E o Coutinho. E o Coutinho perdeu prejuízo em dobro, sim, né? Além dele, no departamento médico tem o Adson, né? Que infelizmente fraturou a tíbia novamente e segue lá o tratamento. São os dois que estão fora aí. Cara, fato jogo duríssimo pro Vasco. Esse time do Independente Del Valle, embora tenha sido desclassificado da Libertadores, não é um time bobo. É um time que já foi campeão de Sul-Americana, já complicou a vida de muitos brasileiros por aí, foi campeão. Foi Independente Del Valle que ganhou do Fluminense na Recopa em 24? Em 24? Não, do Botafogo agora, não foi? Independente Del Valle, rapaz. Eu acho que foi, cara. Essa Recopa de 24, de 25 aqui. Vou ver aqui, pera aí. Recopa 2025, vamos ver. Botafogo e Racing, nada a ver. Vamos ver 24. É isso aí, o nome é parecido pra caramba. Não, foi LDU também, isso aí de nada, hein? Foi 23, então. Não é parecido, é o mesmo país. 23, Flamengo e Independente Del Valle. Mas o Independente Del Valle. Mas assim, realmente é um jogo chato, cara. E o Vasco tem que prestar atenção, porque assim, quando teve a pausa, venceu o São Paulo no Brasileiro, beleza, né? Sim. Daqui aí todo mundo pensou, pô, vai voltar melhor. Aí, né, perdeu pro Botafogo, time mal fisicamente estranho, né, cara? Assim, e aí agora foi dominado pelo Botafogo, e se esperava que fosse um time. Pô, o Diniz teve tudo que ele precisava do tempo, né? Quase um mês aí pra treinar o time, deram férias, né, pros jogadores aí pra tentar adiantar um pouco a temporada 26. Só que, cara, do jeito que tá, não pode, né? Tem que melhorar, né? Mas jogando fora de casa. Sim, vai ter um jogo duro agora na altitude, né? É complicado. Pois então vamos para a provável escalação. Vamos lá. Manda aí. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton,
Hugo Moura, Tietê, Garré ou Alex Teixeira, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Muito bem, então vamos aqui para os palpites. O menino Gabriel mandou Del Valle 2, Vasco 1. Ele acha que vai ser complicado o Vasco ganhar lá. Rapaz. 2 é um bom placar, cara, não vou te negar, não. Eu acho que sim. Acho que por aí. Cara, difícil. Eu vou apostar no Del Valle também por causa disso. Tomara que seja igual a Copa do Mundo de clubes, né? Tomara, a gente apostou tudo invertido. Ainda bem. Porque o futebol é assim, não lida com a lógica. Cara, mas assim, jogando lá, fora, time ainda nessa, eu acho que é por 1-0 Del Valle. 2-0 Del Valle. Então tá bom. Cara, assim, tá difícil apostar nesse Vasco depois do jogo que fez contra o Botafogo. Tudo bem que a gente não acompanha o Del Valle, né? Sim, tudo pode mudar hoje, tomara. Mas sim, pode ser que o time encaixe também no formato de jogo aí do Del Valle. E, meu irmão, se vier de lá com um empate, é ótimo, é altitude. Claro. Entendeu? E aí, ótimo, mas sim, decide o jogo em casa. Tem que ganhar, não. Aí se empatar, tem que ganhar em casa. Não é aquela altitude, mas fica aquela coisa. Mas tem, acho cara, que é um já pouquinho mais de 2000. Já, né? Não, mas já é pra eles, né? A gente tem um pouquinho de altitude aqui também. Mas pra eles que não tem costume de jogar em altitude, que não são da altitude, pro time do Vasco, né? É mais complicado. Beleza, então tá falado, meu camarada. É isso, Zeca. Abraço, Felipe. Valeu, irmão. Abraço. Esporte Terê. Esporte Terê FM.